torcedor, estamos chegando, mais um vídeo aqui do canal Porco Raiz, com muita satisfação. Estamos aqui para falar para você, torcedor palmeirense, para falar para todo o universo verde e branco que nos une, que nos cerca, sobre as notícias de hoje, né? Ontem vocês sabem que o Abel deu aquela entrevista top demais no Roda Viva da TV Cultura. E que entrevista foi aquela, hein, torcedor? Às vezes eu fico pensando assim, quanto mais eu escuto o Abel falar, mais eu quero escutar e aprender com esse senhor de 43 anos, que é mais jovem que eu, mas eu acredito que tem muito mais experiências que eu. E é muito legal poder aprender com o Abel Ferreira, não só de futebol, mas de conceitos de vida, estilos de vida, enfim, uma série de coisas que a gente sempre aprende com o nosso querido técnico Abel Ferreira, né? É uma satisfação muito grande ter esse cara como técnico do Palmeiras pelo elemento humano que ele é, não só pelo elemento técnico, pelo elemento humano. Bastante coisa pra gente falar hoje, então fica com a gente, vamos pro vídeo. Eu vou colocar aí um ranking para vocês da arrecadação dos times paulistas, né? Durante esse campeonato estadual que nós estamos vivendo, que amanhã temos jogaço, hein, torcedores? Inclusive amanhã já temos, quanto que deu de renda já? De ingressos? 21 mil ingressos já vendidos para o jogo de amanhã, Palmeiras e Ituano. Inclusive tem questão de árbitro que deu uma embananada, trocaram, destrocaram, no fim tiraram aquele que a gente não queria, a gente vai falar logo na sequência. Já 21 mil ingressos vendidos. O Palmeiras conta com você, torcedor, para que esse ranking que continue assim forte. Somos o primeiro em arrecadação de público nos estádios paulistas. Então olha que legal, vou subir aí para você dar uma olhada. Legal, hein, torcedores? Com essa arrecadação daria pra gente trazer um 9, né? 9 que a gente também vai falar nesse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da arbitragem que mudou, tá? A princípio, nós tínhamos o Luiz Flávio de Oliveira escalado para apitar o jogo de amanhã, Palmeiras e Ituano no Allianz Parque. A gente sabe bem que o Luiz Flávio, né, apesar de ser um ótimo árbitro, né, ele é corintiano, ele é gambá e por vezes ele, né, dá uma puxada de sardinha para o lado do time dele, mesmo que o time dele não estando em campo. Ou seja, a intenção é de repente tirar o Palmeiras da jogada, porque o Palmeiras representa muito mais risco para o Corinthians pela rivalidade que temos, né? Então às vezes o corintiano apitando o jogo, como clubista que é, ele pode atrapalhar, às vezes assim, sem ter intenções, né, torcedores? Vocês me entendem. E houve um problema, né, que ele foi convocado pela Conmebol para apitar Uruguai e Peru, que vai acontecer depois de amanhã, no dia 24. Então ele já vai ter que viajar para fazer esse jogo lá no dia 24, Uruguai e Peru. E então a Federação Paulista troca o árbitro e coloca o Thiago Luiz Scarascati, que é um árbitro que assim, não tem histórico de atrapalhar o Palmeiras, né? E nem de que o clubismo acabe interferindo na arbitragem. Apesar de a gente achar, e sempre dizer e comentar aqui, que a gente tem que ignorar a arbitragem. A gente tem que fazer o nosso dentro das quatro linhas, né? E ir pra cima, ganhar o jogo, fazer o que tem que fazer, buscar o resultado, independente do apito, tá legal? Mas são informações importantes pra gente pontuar aqui pra vocês, tá legal? Vamos pro próximo tópico. E para fechar o vídeo de hoje, eu queria comentar algumas coisas rapidinhas sobre a entrevista do Abel ontem lá no programa da TV Cultura Roda Viva. E que programa, né? Uma bancada muito legal, perguntas muito inteligentes e um entrevistado top demais, Abel Ferreira. Português inteligentíssimo, com sacadas muito interessantes, com pensamentos filosóficos pontuais. Enfim, um cara vivido, estudado, lido, né? E aprimorado em tudo que faz, né? Com intenções claras e efetivas da vida e de tudo que ele espera. Então, assim, muito legal você poder ver uma pessoa desse gabarito que eu acabei de citar aqui, conversando, explicando, falando, sendo entrevistado no Roda Viva, né? Poucos técnicos foram nesse programa, que eu julgo ser um programa de muita inteligência. A Abel Ferreira estava lá, assim como o Tele Santana e etc, etc. O Abel, por algumas vezes, foi perguntado sobre a renovação com o Palmeiras, que tem uma proposta, e ele confirmou essa proposta, que realmente existe, conversou com a Leila, mas ainda não respondeu. Já está tomada a decisão, palavras dele, mas que ele ainda não comunicou a ninguém e que os primeiros a serem comunicados serão os seus jogadores que estão aqui, e a sua família, obviamente. Eu percebi e senti no meu feeling que acho que ele fica.
Coloca nos comentários o que você achou. Eu achei que fica. Subliminarmente falando, nas entrelinhas, eu achei que o Abel está bem propenso a ficar. Ele também foi perguntado sobre o Patrick de Paula, sobre os jogadores mais novos da base e que estão sendo vendidos, o que ele achava disso, o que ele achava desse tipo de coisa. Ele disse assim que foi uma boa venda do Patrick de Paula. E ele falou uma coisa muito interessante, que ele disse assim, os jovens oscilam, né? E nós aqui temos a função de apoiarmos esses jovens. Então, enquanto eles querem ouvir, a gente vai apoiando. O problema é quando eles param de querer ouvir. Então ele deixa meio que nas entrelinhas aquela questão. Talvez o Patrick de Paula tenha parado de querer ouvir orientações e tenha se achado um pouco superior, né, do que os mais velhos e que os mais experientes. Talvez isso tenha desencadeado esse processo da saída dele, talvez processo de saída do Gabriel Menino, do Renan. A gente não sabe como são os bastidores mais afinos, né? Mas foram essas as palavras do Abel. E estão dizendo por aí, né, que o Abel teria dado como condição para ficar a contratação de um 9. Eu, particularmente, não acho que essa seria a condição, tá, primária, primordial para o Abel ficar. Eu acho, sim, que seria muito importante ter um 9. Mas eu não acho que o Abel ia colocar a faca no pescoço da lei e falar, se você não trouxer, eu não fico. Eu acho que outras coisas estão em primeiro plano aí. Ele mesmo disse por várias vezes que ele foi se virando com o que ele tinha e galgando títulos. Isso que é o mais importante. É isso, a entrevista foi top demais, correu muito bem, né? E a gente espera que amanhã façamos um jogo excepcional e passemos de fase. É isso que a gente deseja nesse vídeo de hoje, tá legal, torcedor? Qualquer novidade a gente volta atrás para vocês. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Sempre fiquem com o Porco Raiz. Um grande abraço, avante palestra.